Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, vai lá, curta o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos ouvindo em formato podcast, nos avalie se possível. Isso ajuda a fortalecer o nosso projeto e o nosso canal aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar do GP da Bélgica, se é que a gente pode chamar de corrida. A FIA interpretou como corrida, né? Então nós vamos estar analisando aí tudo que aconteceu no GP da Bélgica, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos começar a analisar o GP da Bélgica pelo Qualify, principalmente no Q3. O Q1 com o Q2 ali já era mais ou menos o esperado, os resultados, mas o Q3 teve algo que chamou muito a atenção, que foi na hora do Q3 a chuva estava muito intensa, então forçou que todos os carros colocassem os pneus de chuva, ou seja, de faixa azul. E eles foram para aquela volta, primeira volta ali de aquecimento dos pneus, para depois se fazer a volta rápida. E nesse momento o Vettel falou no rádio claramente que a pista não tinha condições de se fazer uma volta rápida, que tinha que ser decretado bandeira vermelha imediatamente, que as condições eram impossíveis, tanto de visibilidade quanto de água na pista e também a chuva muito forte. A FIA não escutou Sebastian Vettel e com isso os pilotos foram fazer a volta rápida. O primeiro piloto a fazer a volta rápida foi o Lando Norris. Ao fazer a volta rápida nessas condições impossíveis de pilotagem, ele rodou na Eau Rouge, rodou por 4 vezes e teve um acidente muito feio. E aí, imediatamente a FIA decretou a bandeira vermelha no treino, né, no Q3, no treino qualificatório. E aí sim que suspendeu a sessão. Mas o Vettel já tinha pedido isso, justamente na volta de aquecimento dos pneus. Ele já sabia, e até eu comentei isso numa live com o canal Somos F1, que nada melhor que o piloto que tem o feeling, que está ali na pista, que sabe exatamente as condições, se há pilotagem ou não. E não a FIA que está sentada lá na sua cadeira, confortável, vendo apenas as imagens, né? O piloto tem esse feeling, então o Vettel já tinha alertado para isso. Ele já tinha avisado que não tinha condições, mas a FIA insistiu e teve que ocasionar o acidente do Lando Norris para poder sim decretar a bandeira vermelha. Com isso, o Lando Norris, é lógico, né, cairia para a 10ª posição, para o 10º tempo ali no Q3. Logo quando o Lando Norris se acidentou, o Vettel parou seu carro para ver as condições do piloto, se o piloto estava bem, se tinha acontecido algo com ele. Isso lembrou muito Ayrton Senna no próprio GP da Bélgica de 92, quando ele ajudou o piloto francês Eric Comas, até salvou a vida do francês. O Ayrton Senna, na oportunidade, chegou até sair do seu carro, correr lá para ajudar o piloto francês e salvar a vida dele, porque ele também estava numa situação um pouco semelhante. Então o Vettel fez algo semelhante ao que Ayrton Senna fez em 1992 e coincidentemente no próprio GP da Bélgica. Com a retomada do treino classificatório, os pilotos fizeram uma volta rápida de garantia, depois fizeram uma volta esfriando os pneus, para se assim fazer a última volta rápida para garantir a classificação para a corrida de domingo. Não dava tempo de se voltar para os boxes, pois havia pouco tempo no relógio ali do Q3, considerando que o relógio foi parado com o acidente do Lando Norris. Então não havia tempo hábil de se voltar para os boxes. Eles fizeram essa volta rápida de garantia, depois uma volta esfriando os pneus, para assim fazer a volta final ali para garantir a classificação. Com isso, os últimos pilotos a darem a volta rápida foram favorecidos e tiveram os melhores tempos, porque pegou as condições de clima mais favoráveis. Explico. Spa-Francorchamps é a pista mais extensa da Fórmula 1 atualmente, com seus 7 quilômetros. E a extensão dela, por ser muito grande, há lugares onde tem mais água na pista, outros menos, onde se chove mais, onde se chove menos. E isso favoreceu muito os últimos pilotos a darem as voltas rápidas. Por isso que nós vimos os melhores tempos com Lewis Hamilton, com George Russell e com Max Verstappen. Eles pegaram menos chuva,
uma pista mais emborrachada e com menos água na pista. Isso favoreceu. Foi aí que foi o pulo do gato para a gente ver George Russell com uma Williams pegar o P2. Como ele foi um dos últimos a dar a volta rápida, isso favoreceu muito o tempo dele. Nesse Qualify, o destaque maior nem foi a pole do Max Verstappen, que já era muito esperada. Inclusive, foi o meu palpite para quem assistiu o último vídeo aí do que esperar para o GP da Bélgica. Mas sim o P2 de George Russell superando Hamilton e superando Bottas. Eu acho que George Russell, com esse P2, ele simplesmente garantiu, carimbou sua vaga na Mercedes para 2022. Toto Wolff já disse que tem uma decisão final, mas ainda não declarou qual é. Eu acho que esse P2 aí garantiu muito a vaga de George Russell, pois ele com uma Williams, que é um dos piores carros do grid, conseguiu um P2 e conseguiu ficar à frente, por exemplo, de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial. Vamos falar agora um pouquinho da corrida no domingo. Logo no início da transmissão, nós já vimos que era uma chuva muito intensa e que as condições não eram muito favoráveis para se ter uma corrida. Isso a FIA de bate-pronto, já declarou que seria uma largada do pit lane com safety car, justamente para evitar uma largada normal e se ter muitos acidentes ali, considerando as condições de pista. Estava chovendo muito, estava muito frio também, cerca de 5 graus, foi o que foi informado, né? E logo na volta de levar o carro para o pit lane, o Sérgio Pérez já bateu na barreira de pneus, perdeu o controle do carro e bateu na barreira de pneus, e isso a princípio ocasionaria fim de prova para o mexicano. Mas nós vimos que com o atraso, se atrasou cerca de 3 horas para começar o que a FIA disse que é uma corrida, né? Deu tempo da Red Bull preparar o carro, arrumar todo o carro para que o Sérgio Pérez pudesse largar. Essa questão do Sérgio Pérez foi muito interessante o seguinte, que o regulamento prevê que a relargada de um piloto só pode acontecer se ele consegue chegar com seu carro andando aos boxes e não rebocado. E no caso do Sérgio Pérez, o carro não tinha condições de voltar para o box e teve o auxílio do reboque. Mas mesmo assim, a FIA considerou e deixou que ele fizesse a sua largada normalmente do pit lane. A questão é que também eu acredito que tenha sido consultada todas as demais 9 equipes da Fórmula 1 e essas autorizaram. Até o Toto Wolff deu uma entrevista nesse sentido, que para ele não teria problemas o Sérgio Pérez correr. Então, que seria a rival, né? Então, se perguntou para Toto Wolff, que é da Mercedes, que é rival da Red Bull atualmente, e ele permitiu que Sérgio Pérez corresse, eu acredito que as demais equipes também não teriam problema quanto a isso. Isso fez com que a FIA deixasse o Sérgio Pérez também participar da corrida. Com as condições de climas bem desfavoráveis, uma chuva intensa e pouca visibilidade, que foi até atestada pelos pilotos, os pilotos chegaram a falar que estava impossível de guiar, a FIA foi atrasando o início da corrida. E foi postergando e cada hora dava um aviso de quando poderia ter novas notícias. E com isso atrasou cerca de 3 horas para se iniciar a corrida, o que a FIA chamou de corrida, do GP da Bélgica. O que aconteceu? O pôr do sol na Bélgica se daria por volta de 20 horas e 25 minutos. Então, com o tempo passando, esse atraso das 3 horas da FIA, já saberia que não teria como fazer a corrida completa, ou seja, as 44 voltas do circuito de Spa-Francorchamps. E aí começou-se a estudar o regulamento. O que o regulamento determina? Que a partir da segunda volta até metade da trajetória total do circuito, vale-se metade dos pontos. Então a FIA decidiu realizar a corrida de 1 hora, ou seja, 60 minutos de corrida, valendo metade dos pontos. Até aí tudo ok. A corrida iniciaria às 13 horas e 17 horário de Brasília, com os carros largando do pit lane e auxílio do safety car nas primeiras voltas. Até aí tudo ok.
Beleza. Com isso, os carros largaram do pit lane. Com apenas 3 voltas, a FIA decretou bandeira vermelha, fim de corrida e metade da pontuação. Isso com safety car. 3 voltas com safety car. Ou seja, com a proibição de ultrapassagem, com a proibição de exceder em velocidade, com todas as regras previstas para um safety car, como se fosse uma bandeira amarela, a FIA chamou isso de corrida, valeu do regulamento porque se deu mais de 2 voltas e deu a pontuação de metade para todos os pilotos, o que foi um verdadeiro absurdo, absurdo mesmo, absurdo com o telespectador, absurdo com o público pagante, por quem gosta de Fórmula 1. Todas as pessoas que analisam Fórmula 1, todas que eu vi, criticaram essa forma de corrida que a FIA discriminou, que a FIA colocou, impôs. Foi um verdadeiro absurdo. Ou seja, era melhor não ter corrida do que fazer o que a FIA fez. Só que a gente sabe que a Fórmula 1 tem interesses financeiros, patrocinadores, né, que são além dos interesses da corrida e do espetáculo. Mas foi um desrespeito com o público pagante, pois se iniciou 1h17, né, às 13h17 a corrida, se deu 3 voltas com o safety car, decretou-se o fim da corrida, pontuação de metade a todos os pilotos que abarcaram a pontuação aí até o 10º, né? E ainda teve celebração de pódio. Então foi um verdadeiro absurdo a FIA chamar o GP da Bélgica de 2021 de corrida. Sendo assim, o resultado da corrida ficou o seguinte, lembrando que todos os lugares com metade dos pontos, né? Pois se completou apenas 3 voltas. Primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, George Russell. Terceiro lugar, Lewis Hamilton. Quarto lugar, Daniel Ricciardo. Quinto lugar, Sebastian Vettel. Sexto lugar, Pierre Gasly. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, Charles Leclerc. Nono lugar, Latifi. E 10º lugar, Carlos Sainz. Ou seja, como todos os pilotos que pontuaram pela metade, por exemplo, Max Verstappen teve seus 12,5 pontos, George Russell seus 9 pontos, Lewis Hamilton seus 7,5 pontos. Lembrando ainda que mesmo depois desse desrespeito com a FIA, nós ainda tivemos a celebração do pódio. Foi um destaque marcante ver George Russell no pódio. Acho que foi o único destaque positivo da corrida em si, foi ver George Russell no pódio, na segunda posição. Então mesmo essa corrida com o safety car, apenas 3 voltas, onde não se podia fazer nada, uma corrida totalmente neutralizada, nós tivemos o pódio com Max Verstappen em primeiro lugar, George Russell em segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro lugar. Como eu disse, o único ponto positivo de ter essa celebração do pódio foi ver George Russell com uma Williams no segundo lugar e pegando o seu primeiro pódio. A Williams não colocava um piloto no pódio desde Azerbaijão em 2017. É importante lembrar também que a FIA colocou como uma volta mais rápida de Nikita Mazepin, que na verdade é uma verdadeira piada para a gente ter uma volta rápida com safety car na pista, e o Nikita Mazepin conseguiu a volta mais rápida, mas não teve o ponto da volta mais rápida porque ele não estava entre os 10 primeiros. A gente sabe que a pontuação da volta mais rápida é apenas se o piloto estiver entre os 10 primeiros. Mas é bom lembrar que teve volta mais rápida e foi do Nikita Mazepin. Uma verdadeira piada também para a Fórmula 1. Vamos falar um pouquinho de alguns destaques da corrida, né? Primeiro destaque que eu queria mencionar foi o show de pilotagem do piloto do Medical Car, né? Do carro médico, para verificar as condições de pista, tirar a água do circuito ali e também ver a questão de visibilidade para passar um feedback para os pilotos. Se eu não me engano, ele chama Alan van der Merwe, não sei ao certo o nome, mas ele deu um show de pilotagem e foi extremamente bacana para quem estava assistindo ao vivo a transmissão da Fórmula 1, né? Ver os drift que ele fazia na pista foi extremamente interessante. Ele deu um show de pilotagem. Para muitos foi considerado
o piloto do dia, né? Teve vários memes nesse sentido, que o piloto do dia foi ele justamente pelo show de pilotagem que ele deu. Lembrar também no destaque que a transmissão nos proporcionou: Norris tirando um cochilo, Vettel jogando futebol, Ricardo interagindo com os fãs, né? Nesse atraso da Fórmula 1 aí, o pessoal procurou fazer alguma coisa ali para se distrair, né? Porque não tinha corrida, tinha que estar ali à disposição da FIA para saber o que iria se acontecer, né? Então foi interessante também ver esse pessoal aí jogando futebol, cochilando, né? Chegou o Giovinazzi também, acho que tirou um cochilo, tem uma foto nesse sentido. E também, por fim, o público, né, pagante do GP da Bélgica. Deram um show. Não teve corrida, 5 graus, chuva extrema, e eles não pararam de agitar a hora nenhuma, dançaram Macarena, ficaram agitados o tempo todo, não teve corrida. A FIA foi desrespeitosa com eles para se chamar aquilo de corrida, e eles deram um show de torcida. Lembrando que o Hamilton na corrida falou que o público deveria ser ressarcido dos ingressos, ou seja, a FIA foi tão desrespeitosa com essa atitude de considerar isso como corrida, talvez por questões econômicas, financeiras e de patrocinadores, que o Hamilton, na sua entrevista, falou que o público deveria ser ressarcido do ingresso, pois eles não viram corrida. Então, olha para você ver a que ponto que chega, até do piloto assim, heptacampeão ali do grid, o mais famoso atualmente do grid, falar que o público deveria ser ressarcido, pois foi desrespeitosa essa atitude da FIA com o público. Importante lembrar que o GP da Bélgica de 2021, que nós estamos analisando, foi a corrida mais curta da história da Fórmula 1, superando Adelaide em 1991, com uma vitória de Ayrton Senna, marcada por ser o último GP de Nelson Piquet, que teve apenas 14 voltas. Então, o GP da Bélgica de 2021 é considerada a corrida mais curta da história da Fórmula 1, apenas com 3 voltas e de uma forma absurda, conforme a gente falou anteriormente. E também foi a 6ª corrida na história que se contou metade dos pontos. Então tem todas essas curiosidades aí. Ou seja, é uma situação bem atípica, não se acontece todo dia, né? É a 6ª a se contar metade dos pontos e a corrida mais curta da história da Fórmula 1. Com isso, o campeonato de pilotos ficou da seguinte forma: Lewis Hamilton mantém a liderança com seus 202,5 pontos. Max Verstappen em segundo diminuiu a diferença e foi para 199,5 pontos. Em terceiro lugar, Lando Norris com 113 pontos. Em quarto lugar, Valtteri Bottas com 108 pontos. Em quinto lugar, Sérgio Pérez com 104 pontos. Em sexto lugar, Carlos Sainz com 83,5 pontos. Em sétimo lugar, Charles Leclerc com 82 pontos. Em oitavo lugar, Daniel Ricciardo com 56 pontos. Em nono lugar, Pierre Gasly com 54 pontos. Décimo lugar, Esteban Ocon com 42 pontos. 11º lugar, Fernando Alonso com 38 pontos. 12º lugar, Sebastian Vettel com 35 pontos. 13º lugar, Yuki Tsunoda com 18 pontos. 14º lugar, Lance Stroll com os mesmos 18 pontos. 15º lugar, George Russell com 13 pontos. 16º lugar, Latifi com 7 pontos. 17º lugar, Kimi Raikkonen com 2 pontos. 18º lugar, Antonio Giovinazzi com 1 pontinho. 19º lugar, Mick Schumacher. 20º lugar, Nikita Mazepin, ambos com 0 pontos. No campeonato de construtores, temos a seguinte classificação: em primeiro lugar, a Mercedes com 310,5 pontos. Em segundo lugar, a Red Bull com 303,5 pontos. Em terceiro lugar, a McLaren com 169 pontos. Em quarto lugar, a Ferrari com 165,5 pontos. Em quinto lugar, Alpine Renault com 80 pontos. Em sexto lugar,
AlphaTauri com 72 pontos. Em sétimo lugar, Aston Martin com 53 pontos. Oitavo lugar, Williams com 20 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 3 pontos. E em décimo lugar, a Haas, que está zerada, 0 pontinhos. Vamos lá, vamos analisar os meus palpites. Eu apostei numa pole position de Max Verstappen, então eu acertei. Eu apostei numa vitória de Max Verstappen, também acertei. Não esperava que fosse uma vitória desta forma, né? Desse jeito que foi totalmente ridículo, que a FIA aprontou com a gente. Em segundo lugar, apostei em Lewis Hamilton, então perdi minha aposta e acredito que a maioria dos que apostaram também perdeu, pois ninguém imaginava George Russell na segunda posição. Em terceiro lugar, coloquei Valtteri Bottas e também perdi minha aposta, pois como nós vimos, foi Lewis Hamilton o terceiro lugar. E também volta mais rápida, eu coloquei na volta mais rápida Valtteri Bottas, mas na verdade não se teve volta mais rápida, porque a volta mais rápida eles consideraram não, foi a do Nikita Mazepin, mas como ele não estava entre os 10 primeiros, então não conta o ponto da volta mais rápida. Eu queria também explicar para vocês o porquê que eu apostei no Max Verstappen, tanto no Qualify quanto na corrida. Eu até comentei isso numa live com o canal Somos F1, que os meus argumentos são o seguinte: nós não tivemos, desde a corrida sprint do GP de Silverstone, uma disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Todas foram suprimidas por alguma eventualidade que aconteceu na pista. Seja a batida em Silverstone, seja a batida também na Hungria, na verdade, e também agora o GP da Bélgica também nós não tivemos corrida assim dizendo. O que aconteceu? A Mercedes veio com uma atualização no carro para Silverstone. E mesmo tendo essa atualização do carro, o Max Verstappen na corrida sprint conseguiu ganhar de Lewis Hamilton nas 17 voltas, colocando 7 segundos em cima do heptacampeão. Aí eu vi a superioridade ainda do carro da Mercedes. Por mais que às vezes tenha uma falsa impressão de que a Mercedes esteja muito superior por questões da pontuação no campeonato de construtores e também por Lewis Hamilton liderar o campeonato de pilotos, eu acredito que seja uma falsa impressão. Eu ainda acredito que a Red Bull esteja mais forte esse ano. E todas essas questões que aconteceram nesses últimos 3 GPs fizeram com que a Mercedes estivesse muito mais forte. Eu, particularmente, não vejo assim, mas respeito quem pensa o contrário. A última oportunidade que nós tivemos de ver Lewis Hamilton e Max Verstappen, na corrida sprint de Silverstone, Max Verstappen colocou 7 segundos no Lewis Hamilton com apenas 17 voltas. Depois nós não tivemos a oportunidade de ver os dois duelando mais, pois teve a batida de Silverstone, a batida também, o strike do Bottas também na Hungria, e agora no GP da Bélgica também nós não vimos essa rivalidade aí nas pistas. Vamos aguardar agora o próximo GP, nesse final de semana lá na Holanda, para a gente ver se a gente pode analisar de forma diferente. Mas por enquanto eu vejo a Red Bull mais forte do que a Mercedes, embora os resultados e também a tabela de construtores e de pilotos não mostre assim, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje da análise do GP da Bélgica de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, que nós vamos interagindo, tá bom? Não se esqueçam, se inscreva no canal, curtam o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver na plataforma de podcast, nos avalie, porque isso ajuda a fortalecer muito o projeto e o nosso trabalho, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.